Eu queria comentar sobre os métodos de fermentação e as culturas iniciadoras, que é o que a gente vem trabalhando nos últimos 15 anos. E fazer algumas conclusões com vocês. Como professor, eu tenho que colocar o sumário da palestra, que eu vou tentar fazer do mais rápido possível. Quando que o café é fermentado? Sempre. O café ele é fermentado no pé, ele é fermentado no terreiro, ele é fermentado em recipientes. Porque aonde tem açúcar, tem umidade, tem a presença dos micro-organismos. E eles vão consumir esse açúcar e vão produzir compostos, fermentando o café. E aí, então, esses compostos orgânicos, na maioria deles, são os compostos que formam sabor e aroma de cada café. Eu comecei o trabalho em 97, 98 e depois, em 2000, nós publicamos o primeiro trabalho sobre diversidade. E eu fiquei impressionada. Todos os grupos de micro-organismos que existem no café, tanto no pé como também no terreiro. E aí nós fizemos vários trabalhos, aqui embaixo eu listo os alunos que trabalharam, porque claro que eu não faço nada sozinha, né? Tem um grupo de mestrandos e orientandos e iniciação científica que trabalham no laboratório, com a diversidade enorme do café. E eu gostaria de chamar a atenção para as leveduras, que é esse grupo aqui na frente, que é o grupo que mais traz benefícios para o café. Nós não queremos fungos filamentosos, em fermentação quase nenhuma, a não ser que seja um queijo maturado, e bactéria gram-negativa em fermentação nenhuma, nem natural, nem controlada, porque são as bactérias que prejudicam o nosso organismo. Tendo todo essa diversidade de micro-organismos, nós criamos uma coleção de culturas, que nós temos mais de 4.000 isolados de micro-organismos do café. Mas qual seria, esse foi o meu grande desafio, nos anos 2000, em que todo lugar que eu ia falar de café, o pessoal falava, mas café fermentado é café estragado. E eu falava, não era. E tive bons parceiros na Austrália, parceiros na Dinamarca e na Alemanha, que me incentivaram a trabalhar com fermentação de café, como eu já havia trabalhado com cacau. E aí, então, esse tem sido o meu trabalho, descobrir qual a participação dos micro-organismos no sabor e aroma do café. E aí, então, eu repito aqui, as leveduras lá em cima são os principais gêneros. As pessoas acham difícil, mas a gente, quando começa a trabalhar, familiariza, porque a gente decora o nome de todo mundo, né? Então, a gente decora também dos micro-organismos. Bactérias gram-positivas, a gente já viu que algumas fermentações úmidas, elas podem ter uma co-inoculação interessante, e não desejamos nem fungos e nem bactérias gram-negativas. O que eu preparo da fermentação? A Luísa pediu para eu falasse aqui sobre fermentação de maneira geral e algumas coisas que têm nos preocupado muito, que é a segurança alimentar e escalonamento. Primeiro é a matéria-prima. Quando a gente fala de fermentação de qualidade, nós estamos falando em cafés maduros, com brix homogêneo, a coloração homogênea. Então, nós falamos de café que foram colhidos em lavouras sadias. No nosso trabalho, a gente tenta usar o mínimo ou não usar água, para que isso seja também esse foi um requisito de alguns torradores da Europa, para evitar o uso da água, e também por causa das secas que a gente tem tido. Então, a nossa proposta desde o início foi não utilizar água, e sim a seleção manual ou mecânica por coloração. Os frutos têm que ter coloração e maturação próprio. Aquela foto ali de cima, não sei se o Johnny aparece ali, mas foi uma das primeiras fazendas que nós fizemos experimento, foi a fazenda da Ucha. Ela nos presenteou com o café, com a hospedagem e com uma camaradagem e credibilidade enorme no nosso trabalho. O preparo da fermentação, métodos para fermentar. Todo mundo, a gente fala de café natural, café despolpado e aí o úmido, mas eu gostaria que a gente pensasse na questão de oxigênio e gás carbônico dentro da fermentação.
Quando a gente seca, quando a gente fermenta o café, porque no terreiro ele também é fermentado, em plataformas ou terreiro, ele está todo exposto ao ar, especialmente quando é bem espalhado. Então a gente tem muito oxigênio, ele fermenta e a água é retirada ao mesmo tempo. Então é fermentação e secagem ao mesmo tempo. Em recipientes ou caixas abertas, ocorre semi-anaerobiose. Por quê? Porque no fundo da caixa vai ser anaeróbico, no meio já começa a entrar um pouco de oxigênio e aí as bactérias láticas crescem, mas na superfície pode aparecer uma grande quantidade de fungos filamentosos. Então, a gente pede uma atenção toda especial quando esse café é fermentado em recipientes parcialmente abertos. E no sistema que nós começamos a trabalhar, que é o sistema completamente fechado, que ele foi, o termo primeiro foi para inglês, então é Self-Induced Anaerobic Fermentation, porque é uma anaerobiose produzida pela atividade microbiana. E esse é o que a gente tem trabalhado, num sistema fechado, com melhor controle do processo. Em todos esses trabalhos, a gente tem dados científicos. Eu estava falando para um estudante de graduação que veio comigo, eu falei, o nosso conhecimento, ele é liberado para a comunidade, para a sociedade de um modo geral, né? Na UFLA, a gente abre para todo mundo conhecer o processo.